Cidadãos, um dos temas mais debatidos nesta casa está ligado à infraestrutura do nosso município. Itapema é uma cidade que está em crescimento contínuo e, por isso, precisa de um planejamento constante. Quando debatemos planejamento, não é apenas o administrativo, mas sim o físico e o estrutural. Este dinamismo na economia faz com que as coisas se transformem de uma forma muito rápida no município de Itapema. Cito como exemplo um cidadão que ficou 3 anos longe de Itapema. Quando ele retorna, ele percebe claramente que a cidade mudou. É visível que prédios antigos estão sendo derrubados e edificações modernas estão nascendo de forma imponente. Mas este crescimento vultuoso, diário e contínuo, possui consequências. E na mesma proporção em que as belas edificações são erguidas. Por isso, é preciso planejar a cidade. Mas Itapema, infelizmente, sempre foi e é governada de forma imediata. Ou seja, apareceu o problema, vamos procurar a solução. Por exemplo, por que não foi decretado de utilidade pública os imóveis localizados no lado oeste da 3ª Avenida, no bairro Meia Praia? Antes que aumentasse o número de veículos de forma significativa e ainda o valor destes imóveis. Agora, inúmeros prédios foram erguidos, estão sendo erguidos do lado oeste da 3ª Avenida. Ou seja, perdemos a oportunidade de resolver um problema de tráfego de uma forma definitiva. Cidadãos, é preciso planejar e antecipar a ocorrência das consequências do crescimento da nossa cidade. Mas para isso é preciso ter uma equipe escolhida por condições técnicas e profissionalismo, e não por vínculos de afinidade ou de parentesco. Cidadãos, eu entendo que o município de Itapema precisa ser gerido com profissionalismo e espelhar no que deu certo na iniciativa privada. As grandes empresas possuem conselhos, seja de gestão ou conselhos fiscais. Aí eu lhes pergunto, por que o nosso município não pode adotar um conselho de gestão e convocar a sociedade civil para dividir responsabilidades? Por que não implantar o conselho de gestão em Itapema, com a participação das entidades da sociedade civil organizada, o Rotary, o Lions, o Sinduscom, a CDL, as entidades sindicais? Várias cabeças pensam melhor que uma. Todos os conselhos de gestão são formados por pessoas voluntárias e principalmente por pessoas experientes que podem contribuir com conhecimento para o desenvolvimento do município de Itapema. Poderíamos fazer um conselho de gestão para o desenvolvimento econômico. Para quê? Para que viesse organizar o parque industrial. Pois é preciso pensar no futuro da cidade, mas também em realizar ações urgentes no presente. Cidadãos, quando falamos em ações no presente, eu cito como exemplo a situação das nossas ruas. Muitas ruas de todos os bairros possuem calçamento antigo, lajotas quebradas, soltas e pedras afundadas, o que faz com que os condutores de veículos andem em zigue-zague pelas ruas. Aí eu lhes pergunto, por que não resolver esta situação contratando equipes de calceteiro? Uma solução barata e prática. E ainda, nós temos no município mão de obra local
de qualidade. Como exemplo, eu cito o bairro Meia Praia. Nós temos 98 ruas no bairro. Dentre estas, 50 estão em condições lastimáveis. Aí eu lhes pergunto, se fizessem a manutenção de uma rua por mês, já teríamos solucionado este problema neste bairro. Mas não, simplesmente abandonado e nada acontece. Cidadãos, se há no município a lei que criou o Plano de Mobilidade Urbana, que prevê ações ligadas à acessibilidade, por que não é colocado em prática? Mobilidade e acessibilidade andam juntas. E são questões que têm que se iniciar no presente, para projetar e refletir no futuro. Eu digo isto pois está comprovado que Itapema é uma cidade que tem uma população idosa em um crescimento constante. Mas parece que o Poder Executivo desconhece esta informação, ou pior, finge que não é aqui. Cidadãos, acreditem que Itapema não possui nenhum projeto pronto, pelo menos não foi divulgado, para padronização de calçadas e de acessibilidade. Cada um faz do jeito que quer. Literalmente é um carnaval. Tem calçada de paver, concreto estampado, ladrilho, grama. E ainda, será que é tão difícil escolher uma rua dentre tantas na cidade e fazer um projeto piloto? Pensando nisso, apresentamos nesta noite a indicação 433, solicitando ao Poder Executivo que venha implantar um projeto de padronização de calçadas para toda a cidade. Cidadãos, algumas coisas parecem difíceis de entender. Itapema é uma cidade tão rica que já arrecadou só neste ano, entre 1º de janeiro de 2020 a 31 de maio, 139 milhões de reais. E ao mesmo tempo possui ruas sem placas de identificação. É o básico. Não é brincadeira, é verdade. Eu digo isso não apenas no bairro A ou no bairro B, todos os bairros da cidade possuem esse problema. Gastam dinheiro com bobagens, com aluguéis desnecessários. E depois dizem que não tem dinheiro para realizar ações básicas, como colocar um número na entrada de uma rua. Cidadãos, outra situação urgente é a necessidade de implantarmos mais ciclovias na cidade e realizar novas aberturas de ruas e avenidas. Neste período de pandemia, estamos desde o dia 18 de março, praticamente, há 80 dias sem transporte coletivo. Quem não tem automóvel está se virando nos 30. Ou vai a pé ou vai de bicicleta. Daí a necessidade de nós implantarmos ciclovias para interligar os bairros. Isso já está previsto no Plano de Mobilidade Urbana. O nosso trânsito está sufocado. E não é apenas nos horários de pico, é em todos os horários, em todos os dias, em todos os bairros. É preciso investir em planejamento viário para interligar os bairros. Mas para isso é preciso fazer um estudo de tráfego municipal. É preciso interligar os bairros Várzea com o centro. É preciso interligar o bairro Tabuleiro ao bairro Várzea. Mas se o plano de mobilidade urbana não é implantado, aí fica difícil. Cidadãos, uma cidade só crescerá
se tiver um plano diretor atualizado e versátil, pois ele não pode engessar o crescimento da cidade. Agora fica difícil querer planejar uma cidade como Itapema, que possui um crescimento dinâmico, com um plano diretor de 2002, ou seja, desatualizado há 18 anos. E pior, é perceber que o atual governo, que criou o slogan de campanha "Muda Itapema", não tem coragem para mudar. É um governo covarde, pois não tem coragem de enfrentar os desafios. Não tem coragem de peitar os interesses individuais. O que o governo Nilza fez? Retirou do projeto do plano diretor apenas o que lhe interessava financeiramente. E dane-se o planejamento da cidade. Está claro que o governo Nilza barganhou apoio político, aprovando pontos específicos do projeto do plano diretor, para contentar possíveis financiadores de campanha. Projeto do plano diretor este, debatido com a sociedade em 2013 e 2014. Pois se pensasse na cidade como um todo, já teria desengavetado o projeto de plano diretor e dado continuidade à sua análise. Cidadãos, não haverá progresso ou crescimento econômico sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E que só será alcançado esse equilíbrio se tivermos um plano diretor moderno e atualizado, e que possibilite um equilíbrio de forças entre o público e o privado. Deixo esta reflexão a todos, pois é importante que os cidadãos comecem a analisar as nossas necessidades, pois Itapema não é minha, nem dos vereadores, nem dos empresários. Itapema é dos itapemenses. A todos o meu respeito e uma ótima semana.